Ela esteve em Sete Além. Me chamo Alessandra, sou estudante do ensino médio, essa é minha experiência real com Sete Além. Muito obrigada por manter esse canal e o grupo de Facebook oficiais. Essas são as mais importantes e verdadeiras fontes sobre Sete Além. Moro próximo ao centro de São Paulo e estudo num colégio próximo daqui. Meu avô é proprietário de um sebo de livros, revistas e discos antigos. Lá tem muita coisa velha. Depois do colégio, fico no sebo até a hora que fecha. Trabalho um pouco lá. Meu vô me dá um dinheiro no fim da semana pela ajudinha. Não entram muitas pessoas na loja e eu fico horas organizando a bagunça. Coloco no correio pedidos que vieram pela estante virtual e mexo no estoque. Coloquei aspas na palavra estoque porque é um quartinho sujo, cheio de livro, entulho e revista. O mofo é gigante e a infiltração do bar ao lado estragou muita coisa. Detesto ir lá porque a luz falha e eu fico desesperada naquela escuridão. Também fico o dia inteiro no celular. Quem não fica? Leio tudo sobre terror, conspiração e teorias. Adoro isso muito. Já devorei todos os assuntos sobre Sete Além. Fico desesperada por não encontrar mais material na internet. Sinto um pouco de medo, mas gosto disso. Na sexta-feira passada, eu estava arrumando o quartinho, o estoque, e pensando num relato. Meu vô tinha saído e eu precisava tirar uns livros antigos de computação da prateleira e procurar outros na loja. Eu aprendi que é sempre melhor colocar coleções nas prateleiras. As pessoas compram muito mais fácil. Tava lá, de boas, agachada, mexendo nos livros, mais secos e com menos mofo, quando puxei um lá de baixo, bem lá de baixo. Fiz força e arranquei o livro do fundo do monte. Como estava agachada, rolei para trás na hora. Quando isso aconteceu, a luz do quartinho se apagou. Claro que levei um susto, mas não fiquei com medo. Acendi meu celular e tentei me orientar. Só que o quartinho parecia outro. Estava um pouco mais arrumado que o normal. Achei que estava louca e me levantei para sair. O celular piscou e apagou. A bateria zerou em 1 segundo. Fiquei naquela palhaçada de tropeçar no escuro e tatear a parede para achar a porta. Parecia que a porta tinha se deslocado porque eu não encontrava. Até que eu achei e saí. Não era mais o sebo do meu vô, nem ferrando. Era uma loja muito, muito diferente. Vendia livros também, mas as prateleiras, o piso e o teto eram bem diferentes. Também havia bagunça, pó e mofo, mas não era o mesmo sebo que eu trabalho. Olhei assustada para tudo. Imaginei ter saído por alguma porta errada, na loja, não sei, atrás do quarteirão. O cheiro do ar era diferente, ruim, mas com alguma mistura de incenso para melhorar. Não sei explicar, só sentindo mesmo. Ouvi um barulho vindo de uma prateleira perto da parede. Fui até lá e vi um rapaz agachado. Estava de blusa preta com gola alta e uma calça marrom. Usava óculos e parecia ser um pouco mais velho que eu. Quando me viu, levou um grande susto. Caiu sentado e derrubou uns livros de uma pilha que estava perto do pé dele. Nessa hora não deu para sentir medo, achei engraçado. Ele arrumou os óculos e me perguntou quem eu era e o que estava fazendo ali. Expliquei mais ou menos e aí então ele se apavorou. Não era para você estar aqui. Você deve ser louca. Ainda bem que me encontrou primeiro. Se alguém daqui te pega... Não entendi nada.
Ele se levantou e veio até mim. Aí então notei diferenças importantes. A pele dele tinha um tom meio cinza claro que se misturava à cor normal e também parecia ser um pouco mais grossa. Só deu para notar quando ele chegou bem mais perto. Os olhos eram cor de mel e as pupilas eram ovais, não eram redondas como as nossas. Tinha os traços bonitos, mas um pouco inumanos. De perto, a textura da pele me lembrou aquela pele de rinoceronte. Os cabelos eram negros, mas pareciam azulados dependendo do ângulo, quando a luz batia. E os dentes caninos eram um pouco maiores também. Olha, descrevi bem mal mesmo. Se eu soubesse desenhar, eu conseguiria reproduzi-lo, mas eu não sou boa nisso. Sou boa observadora, mas não sei colocar no papel. Quando ele se aproximou, eu dei um passo para trás e perguntei onde estava. Ele disse: aqui. Comecei a soluçar para chorar. Ele, todo atrapalhado, me disse para ficar calma e me segurou pelo braço. Você precisa voltar agora. Eu concordei, era o que eu mais queria. Porém, ele olhou para a parede e disse: vai ter que esperar um pouco. Na parede não tinha um relógio. Ele havia olhado para um tipo de tubo com um nível líquido vermelho dentro que subia e descia borbulhante. Ele me fez sentar e pediu para eu me acalmar. Ofereceu uma bebida em uma xícara grande. Parecia café com leite, mas tinha cheiro de frango. Dei um gole pequeno e senti pedrinhas na minha boca. O gosto era oleoso e apimentado. Não consegui cuspir porque a bebida desceu pela minha garganta como se estivesse viva. Devolvi a xícara e o rapaz riu. Ele ainda estava tenso por minha presença lá, mas conseguiu conversar rapidamente. Ele disse se chamar Madian. Falou que trabalhava naquele local de livros para um de seus criadores. Eu perguntei sobre os livros e ele me falou algo assim. Alguns livros vieram de vocês e outros são daqui mesmo. Nós podemos ter os seus livros, mas vocês não podem ter os nossos. Esse aí que você trouxe vai ter que ficar. Estranhei. Olhei e o livro estava ainda na minha mão. Era aquele livro que eu peguei no fundo da pilha. Reparei na capa, estava escrito Sete Além e o Transporte Transmundos. Autora Doutora Amália Pardal. Um livro escrito em 1976. Perguntei se esse livro era de lá. Ele disse que não, que esse livro era do meu mundo mesmo, mas que todos os livros dessa edição estavam sendo recolhidos há anos, mas que ainda faltavam alguns. A capa do livro era branca e tinha um desenho linear, meio antiquado. Vou te mandar um desenho, se alguém puder refazer ou localizar, seria interessante. A editora se chama Oblivia. Folheei o livro rapidamente, tentando entender. Havia muitos diagramas, desenhos de corpos humanos e cálculos. Madian pegou da minha mão e eu só perguntei: Sete Além? É mesmo? Estou mesmo em Sete Além? Ele respondeu: e numa parte razoável, você deu sorte. Tem gente demais vindo para cá e algumas estão indo para lugares que não são tão bons. Madian disse que os mundos estão se aproximando de novo. Eu me levantei e olhei alguns livros na prateleira. Tinha livros e dicionários normais, que são daqui mesmo. Tinha também livros estranhos, com encadernações esquisitas, temas e autores que eu nunca ouvi falar. E olha que eu mexo com livros todos os dias. Numa prateleira, tinha livros escritos com letras que eu nunca vi antes. Não tenho certeza,
mas vi livros de autores conhecidos também. Mas tenho certeza de que esses autores nunca escreveram aqueles livros. Eram como versões alternativas dos autores e dos livros. Madian não me deixou pegar nenhum para olhar. Ele só falou que achava interessante essa diferença entre os livros. Alguns eram idênticos aos nossos, mas tinham mais ou menos capítulos. Alguns tinham finais diferentes, personagens e histórias alternativas. Pedi para ele me deixar levar um livro que eu mesmo havia trazido, afinal, era um livro da Terra. Mas ele disse que não podia. Até me mostrou um outro que me deixou de cara. O livro se chamava A Filosofia de Sete Além, de Giacomo Mariano. Tomei o livro da mão dele e folheei, mas ele segurou minhas mãos e apontou um detalhe interessante, a data de publicação. Primeira edição, julho de 2024. Arregalei os olhos e ele sorriu. Eu já estava ficando mais à vontade, mas Madian olhou para aquele relógio estranho na parede. O líquido do tubo estava azul e borbulhante. Ele falou: "Agora você vai voltar." Tentei falar, mas ele me puxou, abriu a porta do que seria o quartinho, me segurou próxima à porta e nem se despediu, já foi logo me dando um empurrão muito forte. Muito forte mesmo. Eu caí e bati na outra parede. Ele fechou a porta e eu fiquei no escuro. Levantei com pressa e tateei a porta, até que eu achei e abri. É óbvio dizer que eu estava de volta. Passei o resto da tarde vomitando e tendo dor de barriga por causa da bebida que Madian me deu. Esse relato não tem nenhuma pegadinha especial no final. Meu vô não é Madian velho, não encontrei um bilhete de Madian num livro, nada. Não me perguntem se o tempo passou diferente, se quando eu voltei havia se passado horas ou minutos. Não me lembro e não prestei atenção em nada disso. Não tenho mais nada para falar sobre esse relato. Pode parecer estranho, mas foi verdadeiro. Esse negócio de Sete Além está virando uma febre e eu achava que era moda ou alucinação coletiva. Agora tenho certeza de que é real. Muito obrigada por manter esse canal e o grupo de Facebook oficiais. Essas são as mais importantes e verdadeiras fontes sobre Sete Além. Me chamo Alessandra, sou estudante do ensino médio. Essa foi minha experiência real com Sete Além.